Olá e muito bem-vindos ao primeiro webinar Fertilidade do Solo, Adubar para Lucrar. Por favor, Jorge Sodré. E eu quero contar um pouco da história que eu tenho no cacau, né? E o nome da minha apresentação é Adubar Cacaueiros para além das medidas corretas, né? Algumas vezes eu sou chamado para conhecer realidades de produtores. Eu fui chamado para conhecer um produtor que estava com esse problema da foto aí. Na verdade, o produtor estava tendo um problema muito sério nessa área de crescimento do cacau e ele atribuía esse problema às mudas. Quando nós chegamos lá, que fizemos o diagnóstico, a anamnese, nós vimos que o produtor ele teve problema com a irrigação, a área não tinha quebra-vento, a área não fez calagem, e para resolver, ele fez 4 furos e colocou uma pitada de superfosfato simples em cada orifício desse que vocês veem. Isso não é adubação. Assim você não vai a lugar nenhum. Acreditem, esse produtor refez toda a sua estrutura de produção e hoje é uma grande área de produção. Bom, o que é um sistema 4-6, medidas corretas? Quando você fala em adubar, você pergunta qual a dose de fertilizante, a fonte de fertilizante que eu vou usar, a época e o local. Esse é um slide que diz o seguinte: cacaueiro se mata por desgosto de viver doente, atacado por pragas e sem comida. Temos do lado esquerdo uma planta que não adiantava você pensar em adubar, em dar comida para essa planta, porque era uma planta que tinha dificuldade de produzir, porque ela não tinha resistência à principal doença daqui da Bahia, para o cacau, que é a vassoura de bruxa. No lado direito, nós temos uma outra planta que foi muitíssimo atacada por ácaro da gema. Olha o sintoma aqui. Então, de nada adianta os 4C, a dose certa, a fonte certa, na hora certa, no local certo, se você tem uma planta, um genótipo que não responde. Foi necessário erradicar essa área da esquerda e trocar também esse material aqui, ó, para que nós pudéssemos produzir. Depois essas plantas voltaram a produzir. Então não se pode ter medo de renovar talhão. O que acontece quando a gente pensa em adubar cacau aqui na Bahia? Os problemas são porque os solos são muito variados. Olha a quantidade de cores que tem. Ou seja, se a cor representa uma classe de solo, ele também está representando fertilidade do solo, está representando uma série de coisas que, se nós não atentarmos, nós não vamos produzir bem. A gente não pode pensar que produzir cacau aqui no sul da Bahia é uma coisa fácil, porque nós temos essa variabilidade muito grande. Olha só um exemplo muito interessante de como que fertilidade, nesse caso, não foi o mais importante. Nós tínhamos um solo onde tinha má drenagem, e a restrição radicular devido à má drenagem prejudica, às vezes, mais o cacaueiro do que a falta de nutrientes. Então, não adianta tentar continuar plantando cacau em áreas que, nesses sítios menores que tem problema de má drenagem, porque você não vai conseguir sucesso na sua cultura. Se a gente sabe que existem essas limitações, a gente tem que buscar informação. Esse nível crítico, limitação de solos para cacau é muito importante. Em 1964, um estudo do Alvim Fonseca mostrava que 92% do nosso solo tinha limitação de fósforo. Em 2012, eu peguei 4.000 amostras do município de Ilhéus e 93% tinha limitação de fósforo. Sendo que desses 93%, 49%, metade desses tinham de 1 a 2, tão pobre que é. Então, assim, os 2 maiores problemas para a cacauicultura, além, é claro, do potássio, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, é resolver problema de alumínio, calagem, gessagem quando for necessário, fazer uma corretiva de fósforo para colocar pelo menos no nível crítico para a gente poder produzir cacau. Olha, esse slide, ele mostra o que é uma roça de cacau. Uma roça de cacau, ela tem essa situação aqui, ó. O colega vai em um grupo a cada 21 dias e conta a quantidade de birros que aquela mesma planta tem durante 35 anos, mais do que 30 anos, né? Ele vem contando isso. 4 modelos de produção. Janeiro, elas dão um pico de florada e não dão mais nenhuma. Outras dão um pico de florada no meio do ano, mais ou menos em maio, junho. Se você conhece, você pode adubar bem. Se você não conhece a florada da sua área, você vai ter dificuldade de fazer uma adubação ajustada. Eu vou explicar no próximo slide por quê. Porque se eu tenho esse perfil, eu conheço como é a minha área, isso vai me ajudar a definir quando eu devo colocar fertilizante. Olha o que acontece aqui. Eu tenho um modelo teórico que diz que de 60 até 105 dias, o cacaueiro praticamente dobra de comprimento, diâmetro e volume. Então, por que eu quero colocar? Se eu estou enchendo frutos e eu estou com 105, 110 dias meus frutos crescendo já naquela fase de verdoengo, para que eu vou adubar nessa fase? Eu precisaria ter adubado antes desse cacau começar a demandar, naquela florada. Então, precisamos enxergar a florada em cacau como um aviso da planta de que ela vai reproduzir. Ela está lhe dizendo, eu estou pronta para lhe dar os frutos, agora me dê comida. Isso aqui é fundamental. Olha, isso é uma coisa muito importante em relação à nutrição. A gente sabe que potássio é um elemento fundamental no cacau.
Agora, veja o que aconteceu numa área de Petrolina, em Pernambuco. O técnico, no afã de adubar muito, porque sabia que o potássio era um elemento muito importante, acabou abusando da dose de potássio. Em vez de 0,7, foi para 1,3. Como é que a gente descobriu que tinha potássio demais? Além de ver o potássio na folha, nós fomos olhar a doçura da polpa dos frutos. Então, frutos doces, em geral, são bem adubados com potássio. Mas eu pergunto, alguém está vendendo cacau por conta da quantidade de açúcar que ele tem, de doçura? A menos que o mercado abra para comprar cacau mais doce, a gente está perdendo dinheiro. Não é quantidade, gente. É equilíbrio. Quando se fala em nutrição de plantas, precisa equilibrar. Então, é preciso ter cuidado e estar sempre como monitorando planta através de análise foliar. É fundamental. Se você pegar 1 quilo de cacau a R$10, 900 quilos, 60 arrobas, 9 mil, um saco de adubo, R$100, 500 quilos por hectare na adubação média, gastaria R$1.000, mais 350 para aplicar, você gastaria 1.350. Se você dividir isso aqui, 9 mil por 1.350, você vai encontrar 6,6. A gente diz que até 10% você deve fazer. Quando eu conheço muito, eu mais quero imaginar. Então, eu conheço que o cacau produz muito, eu quero imaginar que com essa produção mais alta eu vou lucrar muito. Obrigado pelo convite, mais uma vez.